Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais uma live do Sandro e Sampa. E hoje é um tema interessante, né? A maior parte das pessoas não tem consciência disso e acontece muito e acaba provocando uma crise muito grande no casamento, e que se estende e que muitas vezes acaba em rompimento. Já já a Sandra está entrando também e aí a gente já começa a live, a gente já começa a falar do tema. Quer dizer, ele não se sente inteiro, né? E aí ele não estando inteiro, não consegue ser um bom marido, muito menos um bom filho. E aí vai ficando desse jeito. Ô, meu amor. Boa noite. Amor, live surpresa, né? Live relâmpago, a gente Não, gente, resolveu tão fazer. surpresa que eu ainda tô até com o meu cabelo meio molhado, mas tudo bem. Estamos É. sempre prontos. Para falar de coisas importantes, estamos sempre prontos. Aham. Bom, gente, esse é o tema de hoje. E agora? Será que ele, né, quer dizer, o marido, ele tá casado com a esposa ou com a mãe? Gente, isso é mais comum do que se imagina, né? E isso vem se formando lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás. Mas vamos lá, mas quais são os impactos disso no casamento? Depois a gente fala da origem, né? Então, normalmente vocês vão perceber quando isso acontece, existem diversos sintomas que surgem na relação. Um dos sintomas é que este marido, ele não se sente autorizado, inconscientemente, ele não sabe disso, ele não se sente autorizado para casar. E por qual motivo ele não se sente autorizado? Porque emocionalmente, de novo, ele não sabe disso, ele não tem consciência disso, emocionalmente ele está preso à mãe de alguma forma. Esse estar preso à mãe não significa estar preso à mãe porque está muito grudado com a mãe. Ele pode estar preso com a mãe também, até porque de alguma forma eles se afastaram ou viveram de um jeito muito afastados, mas ele faz questão, assim, ele ainda briga. Aquela criança dentro dele ainda anseia, ainda luta por estar próxima da mãe. E esta mãe, do jeito dela, de forma inconsciente e com a melhor das boas intenções, acaba prendendo este filho, não liberando ele para o casamento, para seguir a vida dele. Isso, gente, quando este homem, ou este menino num corpo de homem, ele consegue casar. Porque é muito comum esses filhos que estão tão, a gente costuma usar esse termo, né? Emaranhados, tão enrolados, tão conectados, tão encaixados com a mãe, que eles não conseguem sair de casa. Então, muitas vezes, você vê filhos dentro de casa. Filhos dentro de casa, às vezes, são filhos que se casaram, terminaram a relação e voltaram para a casa dos pais, para a família de origem, né? Então, vocês vão ver muitas vezes filhos que não conseguem ter um relacionamento a ponto de casar. Às vezes eles até namoram, e o relacionamento ele não vinga, não vai para frente, não dá certo. E é interessante porque se a gente fosse pegar assim a figura dessa mãe, né? Eu acho que você já passou por isso também. Sabe quando parece que tem um anjinho e um capetinho assim falando dentro de você, né? O anjinho diz, olha, faz isso, faz aquilo. E o capetinha diz, olha, talvez se você fizer assim, vai acontecer tal coisa que, no fundo, é o que você quer. E eles ficam conversando de você? Pois é, muitas vezes acontece isso com as mães, né? Então, uma parte delas quer que os filhos sejam felizes, quer que os filhos sigam seu caminho, mas a outra parte da mãe entende que este filho só vai ser feliz se estiver com quem? Com ela. E aí, então, fica esta dicotomia emocional dentro da mãe e ela acaba não liberando verdadeiramente, inteiramente. O que é liberar verdadeiramente, inteiramente? O filho sente na comunicação do inconsciente para o inconsciente, que a gente sempre fala que esta mãe, de corpo, espírito e alma, está liberando este filho para viver a vida dele, né? Existe uma confiança que este filho é capaz de viver a vida dele. Existe uma honra na vida, um respeito na vida desse filho que ele é capaz de seguir. De novo, a mãe, o anjinho fica dizendo, vai filho, eu te amo, confio em você. Mas o capetinha fala, ih, você não vai dar conta. Você não vai conseguir viver sem a comidinha da mamãe. Você não vai dar conta, porque quando você tem algum problema, quem segura a sua onda é a mamãe. E você não vai dar conta, porque na hora H, você sempre vai correr pro colo da mamãe. Reforçando, né, o que ele está dizendo, é o seguinte, quando a gente fala o filho casado com o pai ou com a mãe, ou a filha, antes de mais nada, né, claro que a gente não está falando no sentido
não é físico, né? O filho não tá, o filho adulto, a filha adulta não está grudadinho no pai e da mãe. Se bem que, vou abrir um parênteses, existem alguns filhos adultos que eventualmente em algumas ocasiões ainda dormem no meio da cama do pai e da mãe. Existem, isso é real. Sandra, tem um caso que o garoto de 30 e poucos anos ainda dormia com a mãe na cama de Tem, de casal. casal, tem, pessoal, tem. Uau! Enfim, mas a gente não vai entrar muito nesses casos de fisicamente grudado, porque aqui a ênfase é o aspecto emocional. Então, quando os filhos com os pais, né, ou com um dos pais, ou com ambos, inclusive, né, eles estão tão grudados emocionalmente com esses pais, a gente chama de emocionalmente emaranhados. É mais ou menos, sabe, um nó, tudo, você não sabe onde começa o nó, onde termina, por onde desata o nó. Então, é nesse sentido, é um nó emocional, tá tudo misturado, você não sabe que ponta é de quem, né? Então, é um emaranhamento emocional. É muito importante dizer que este emaranhamento emocional, que é essa conexão emocional excessiva, né, disfuncional entre filhos e pais, independe, olha a profundidade disso, né? Independe, inclusive, se os pais ainda estão vivos ou não. Tem muitos filhos que os pais já faleceram e continuam emaranhado com eles, né? E a maioria não vai passar uma vida inteira sem ter consciência de que tem esse emaranhamento com o pai ou com a mãe ou com ambos. Porque isso, como isso começa lá atrás, né, em toda a história de vida, da infância, é comum os filhos crescerem emaranhados e não terem consciência, porque isso acaba parecendo que faz parte até da personalidade deles. Eu sou assim, esse é meu jeito de ser, é assim que eu fui educado, é assim que eu me vejo, é assim que eu me percebo, é assim que é o certo para mim, é assim, é assim, é assim. E então, essa é uma das razões pelas quais é muito comum as pessoas não tomarem consciência de que, ok, esse é um jeito de ser, mas qual é a origem, né? E quais são as reais, né, consequências de estar emaranhado com pai e mãe, eles estando vivos ou não. Então tem N consequências, a gente fala um pouquinho das consequências no final, alguns sintomas, quais são as características, são tantas características que acho que a gente precisaria separar aqui umas top 5 pelo tempo, porque características do tipo, para você perceber se você está ou não emaranhado com seu pai ou com a sua mãe, lembrando, independente se eles estão vivos ou não, basta que você tenha tido uma convivência com eles, né? Antes de você colocar as dicas, Claro. tem uma coisa que, pessoal, só para assim, explicar para vocês, que aqui a gente não consegue aprofundar muito no assunto, né? Então a gente vai falando algumas coisas que, de alguma forma, vocês precisam considerar que é verdade, com base na nossa experiência, com os anos de atendimento que a gente Os tem. atendimentos, sim. Os atendimentos, porque a gente não. Dos treinamentos, né, das mentorias, porque a gente não tem tempo. Mas que nem, por exemplo, na mentoria da jornada que nós estamos fazendo, se chama Jornada do Casamento Extraordinário, né, nós fazemos até a psicogenealogia do casal. Então eles conseguem entender, né, os motivos, vem, né, a origem de onde veio, e eles conseguem perceber se eles estão conectados, emaranhados, enrolados emocionalmente ainda na sua família de origem, né, que fez eles, pai, mãe, e às vezes até avós e avós. Então, aí a gente consegue entrar em detalhes. Aqui a gente acaba não tendo muito tempo, então nós colocamos como um fato, né, mas vocês vão percebendo que, assim, que faz muito sentido. Né? A gente vai desenvolvendo o assunto e vocês vão vendo que você fala, uau, e não é que é assim mesmo? Então vamos lá, algumas características para vocês se identificarem ou não, né? Como filhos casados com os pais ainda. Filhos adultos casados com os pais. Então, se você já é casado, está num relacionamento, e aí surge uma briga, o que é que você faz? Corre para casa do pai, corre para casa da mãe. Isso aí. E corre com frequência, rapidamente, né? Manda mensagem, liga. A gente pega muitos casais que, especialmente assim, qualquer briga no casamento, né, já corre mesmo para casa da mãe e liga para o pai, enfim. Deu problema no casamento, a primeira pessoa que vai procurar é pai e mãe. Então, seja problema no casamento
por diversas razões, até por conta de dinheiro, de discussões que é do casal, vão acabar, busca-se solução na casa dos pais. Essa é uma das características que a gente vê bastante. Outra característica que a gente vê bastante, e isso vem desde a infância mesmo, né? Sabe se você foi aquela criança que você já se sentia meio que o conselheiro ou a conselheira do teu pai ou da tua mãe, opa, sinal, eu ia falar amarelo, não, sinal vermelho, né? Vermelho. Por quê? Porque crianças não têm a função de ser conselheiros dos seus pais, né? Uma inversão dos Uhum. papéis, né? Então, muitas vezes começa a ter essa função lá atrás, e na vida adulta ainda continua, você se sentindo assim, você ainda é o cuidador do seu Ô pai e da sua Sandra, mãe. e é interessante, né? Porque se a gente faz uma volta na linha do tempo, então este marido adulto, ou esta esposa adulta, vai, que se tornou uma conselheira dos pais, ou do pai ou da mãe, no começo, quando ainda era criança, normalmente eles eram confidentes, ou do pai Isso, ou da bem mãe. lembrado, é conselheiro no sentido de confidente mesmo. Né? Assim, e aí depois adultos eles se tornam conselheiros mesmo, querem cuidar, Uhum, querem. uhum, Isso vai criando, né? Você imagina o uhum. seguinte, né? Então, se você é uma criança e aí você fica escutando os seus pais reclamarem da vida para você, ou do marido ou da esposa para você. E você vai escutando, e você vai escutando, e toda criança quer que os pais sejam felizes. Nenhuma criança quer ver os seus pais tristes e vai tentar, de alguma forma, fazer com que eles sejam felizes. Só que uma criança, quando é pequenininha, não tem cognição ainda, não tem desenvolvimento emocional, nem experiência de vida para dar conselhos. Aí ela vai buscar, de alguma forma, atender as necessidades, as demandas desse pai e dessa mãe, fazendo o quê? Ou tentando agradá-los, ou tentando ser uma boa menina, um bom menino, um bom aluno, vai tentando ser bonzinho, vai tentando ajudar no que pode, às vezes vai ajudar a cozinhar, vai desenvolvendo gostos parecidos com o pai ou com a mãe. Esta necessidade de atender um desejo interno desta criança, de fazer esta mãe ou este pai feliz, por conta também das reclamações que ela escutou de forma direta e indireta, vão criando uma missão e um peso nessa pessoa que, quando se tornam adultos, agora elas já não conseguem muito, às vezes, ajudar a mãe ou o pai, porque casaram, mas de alguma forma precisam fazê-los felizes. Então falam diariamente, entram em contato, ligam, que nem você já está explicando, né? Dão conselhos. E ao mesmo tempo essa mãe ou este pai, no nosso exemplo aqui é uma mãe com um filho, esta mãe ela também tem uma necessidade de falar o tempo todo com esse filho. E você imagina o seguinte, de repente 20 anos, 30 anos, 35 anos da vida desta mulher, desta mãe, ela passa com o filho. E detalhe, normalmente uma mãe que está muito conectada ou muito emaranhada emocionalmente com o filho, não está muito conectada com o marido. Uhum. Né? Então esta criança começa a se tornar muitas vezes mais importante emocionalmente do que o marido. Né? A gente está falando assim como pessoa provedora, né? Mas emocionalmente se torna mais importante. E aí, na hora que este filho vai casar, se ele é o homem mais importante na vida desta mãe, será que ela vai querer liberá-lo para o casamento? E se ela está mais conectada com o filho do que com o marido, e este marido tenta fazer, este filho tenta fazê-la feliz, quando a função de fazer a sua esposa feliz e a função de fazer o seu marido feliz é do casal, marido e mulher, significa que ele, ao invés de fazer papel de filho, ele sobe aqui e fica igual a mãe, fazendo o papel de completa marido. Por isso que a gente diz que emocionalmente está casado com a mãe, né? Percebam se vocês fazem, né, isso também. Quando você, enquanto adulto, quando precisa tomar uma decisão importante, às vezes da vida, você que já está casado, enfim, né, de repente se pega, às vezes até em pensamento mesmo, não precisa pôr em prática, né, mas se pega em pensamento, né, diante de uma decisão importante, né, se perguntando, será que meu pai ou minha mãe vai aprovar essa minha decisão? É verdade. Perceba, você é um filho adulto. Porque é diferente, pessoal. A gente, claro, todo mundo quer tomar as melhores decisões e acertar sempre. Aqui a ideia não é desagradar pai e mãe, muito pelo contrário. Todos nós queremos agradar os nossos pais. E deixa eu só abrir um parênteses também muito importante. Para quem tem pais idosos, tá? Então, se você é um adulto, tem seus pais idosos. No caso de pais idosos, a regra é outra.
pais Sim, idosos, sim. cabem aos filhos realmente prestarem ajuda, companheirismo, cuidados especiais. Então, aí é um outro assunto, é uma outra área. Então, se você tem pais idosos, você vai sim precisar conviver mais com ele, enfim, conforme as Uhum. necessidades que forem surgindo. Então, não é este caso aqui da nossa conversa, tá? A gente está falando, então, de filhos que estão emocionalmente emaranhados com os pais, e os pais não são tão idosos assim, os pais ainda se viram. E Só aí, que muitas voltando vezes agora, eles fechando o tratam esses parênteses. pais como se fossem idosos, né, amor? Mesmo não sendo, cuidando já como se Então, se fossem. você internamente vai tomar uma decisão e bate sempre na sua cabeça um sentimento, né, do sentido, um sentimento assim, ó, será que minha mãe e meu pai vai gostar dessa minha decisão? Uhum. E percebam que esse sentimento que vem, ele é um sentimento na sua origem, né? Quando a gente começa a prestar atenção nisso, é um sentimento infantil. Ele é um sentimento infantil, porque a busca da aprovação e do reconhecimento de pai e mãe começa lá atrás. E se este reconhecimento do pai e da mãe não foi satisfeito, não foi suficiente, se faltou reconhecimento, nós crescemos e ao longo de toda a vida, e isso não tem idade cronológica, né? Nós vamos continuar buscando por esse reconhecimento afetivo dos pais, né? E não tem, quando eu falo não tem idade cronológica, é assim, não tem mesmo, pessoal. Então, tem pessoas de 75, 70 anos que ainda buscam reconhecimento, o amor de pai e mãe com esses pais já falecidos. E buscam isso emocionalmente, muitas vezes é É muito inconsciente. E frequente. aonde que costuma buscar isso, né? No companheiro, no parceiro, aí tem N portas que podem se abrir em busca deste amor, em busca desse afeto que não foi suprido lá atrás, tá bom? Então vamos Então supor, presta vamos, atenção se você está sempre querendo aprovação de pai e mãe, mesmo sendo adulto. É diferente de querer um conselho do pai e da mãe, que aí até aí ok, né? Mas é querer a aprovação junto com um sentimento bastante infantil, tá? Por isso que a gente fala muito, né? Na área do desenvolvimento psicológico, humano, da autopercepção. A autopercepção é uma das chaves para a gente começar a tomar consciência das nossas emoções e, por consequência, tomar consciência das nossas escolhas e, por consciência, tomar consciência de uma série de coisas, do nosso papel, das nossas funções, enfim. Então, a autopercepção é muito importante, tá bom? Outra característica para você saber se você está emaranhado emocionalmente com seu pai e mãe. Existem alguns filhos adultos, né, que decidiram viver bem longe de pai e mãe. Porque quando criança não podia fazer isso, dependia do pai e da mãe, uhum. né? Mas aí decidem que quando eu for independente, eu vou morar bem longe deles. Por qualquer razão, por rebeldia, enfim. E resolve, ó, né? E nem olhar para trás. Para quem vê de fora, pensa assim, nossa, esse filho realmente está seguindo a vida dele, está tocando e ok. Mas emocionalmente é não ok. Porque quando a gente rompe, né, quando a gente rompe dessa forma brusca, né, num sentimento de, muitas vezes de raiva, né, de rebeldia, né, isso também significa que é algo não resolvido, é algo não esclarecido emocionalmente. E isso também é característica de emaranhamento emocional com os pais. Então, não importa se você fisicamente foi morar no Alasca e seu pai está você está lá no norte e seus pais estão no Polo Sul. Emocionalmente você pode estar conectado com eles sim, tá bem? É. Então é outra característica importante. Mais uma, se você enquanto filho ainda tem muita expectativa de mudar os seus pais. Por quê? Boa, Porque tem amor, muito boa. filho que não aceita o jeito de ser do pai, o estilo de vida da mãe, enfim, por N razões, né? Sandra, só me E aí permite. busca transformar esse pai e essa mãe. Agora, amor, é interessante, né? Porque nas sessões de terapia, nos encontros, as pessoas dizem que aceitam os pais como são. Mas aí, ao longo da sessão, eles vão falando quanto eles se irritam com os pais. Sim, sim, Então, assim, sim. na cabeça do marido ou da esposa, eles acham que não, tá tudo ok, meus pais são como são, sou muito grato, sou muito grata, nossa, eu não seria quem eu sou se não fossem eles. Né? É assim que eles se posicionam. Só que depois, conforme eles vão falando dos pais, eles vão dizendo que se sentem irritados, ou com a mãe, ou com o pai, e por N motivos.
Então, se o seu grau de irritação é muito grande, é porque internamente você tem o desejo de que eles fossem diferentes. Então, se você se irrita muito com os seus pais, mesmo tendo gratidão, mesmo honrando a sua existência, porque sem eles você não existiria, significa que existe sim um enrosco emocional, um emaranhamento emocional que precisa ser trabalhado. Tá? E aí, quando a Sandra estava falando também dos rompimentos, né? Então, às vezes, vamos supor que o marido se desconectou, quase não vê a mãe, né? Vê muito pouco a mãe, tenta não falar com a mãe, até porque normalmente numa situação dessas é comum, nem sempre é assim, que às vezes o cônjuge tem um problema com a relação, né? Com a família do marido ou o marido com a família da esposa. Aí, se ele não está muito presente com a mãe, mas ele é emocionalmente emaranhado com a mãe, lembra que a Sandra falou assim da necessidade de ter que pedir autorização ou permissão? Ele vai buscar isso em quem? Na esposa. Ou a esposa vai buscar no marido. Mãe morreu, pai morreu. Aí o cônjuge começa a ter uma necessidade grande de ter o aval, de ter autorização da esposa, do marido. Então, esses são sinais de que existe ainda um emaranhamento emocional. Então, às vezes você está com o seu cônjuge e você diz assim, olha, você pode fazer, você não precisa me perguntar. Você pode simplesmente fazer, vai, faz. Né? Mas aí a esposa ou o marido, no caso do exemplo, o marido, ele só consegue fazer e ficar feliz se a esposa disser, não, olha, muito bem, vai sim, vai ser muito bom. Aí é um homem que, de alguma forma, depende do impulso, né, do reconhecimento da esposa para bombar. Óbvio que algumas coisas ele vai fazer de forma individual, sem ter essa necessidade, porque ele já se sente seguro. Né? Então é sempre assim, aonde as pessoas se sentem seguras, não precisa de autorização. Tá fácil, já está na zona de conforto. Mas aquilo em que a pessoa não se sente muito à vontade, normalmente vai pedir autorização emocional para a esposa ou para o marido. Né? Bom, mas eu tô aqui lembrando pelo menos das principais, né? Tem outra que vai ajudar você a se identificar se você tá ou não emaranhado com seu pai e com a sua mãe. Se você é daquele perfil que todo domingo tem que almoçar com pai e mãe, e você já é casado, né? Ou já mora com alguém, né? Tudo bem que agora teve aí a pandemia, né? Então as pessoas ficaram mais isoladas fisicamente, mas enfim, até então aquele costume, né? Todo domingo na casa dos pais, ou então você tem que ir na casa do sogro e da sogra. Vocês percebem assim, esse excesso, essa necessidade, né? Então são sinais, né? E para te alertar de emaranhamento emocional com eles. Outra característica, você é aquele filho adulto, né? Muitas vezes já casado ou não, mas adulto, que tem uma imensa dificuldade em dizer não para os seus pais, ou para um ou para outro, né? Não consegue dizer não, não consegue desagradá-los, tudo que eles pedem tem que fazer na hora que eles querem, né? Então, enfim, não consegue andar com as próprias pernas, né? Porque se não consegue nem dizer não, provavelmente a pessoa que não consegue dizer não para pai, para mãe, também vai ter a mesma dificuldade, no mesmo grau, em dizer o mesmo não para outras pessoas, né? Em diversas áreas da vida, do trabalho, vida social, mesmo se já casado dentro de casa. Então, também é sinal de que você pode estar, que você está emocionalmente emaranhado com esses pais, né? E por aí vai. Gente, isso é mais comum do que vocês imaginam e acontece fortemente com as mulheres dentro de casa e com os maridos dentro de casa, com as esposas e com os maridos. E em proporções assim homéricas. E normalmente, gente, normalmente é assim, ó. Se um marido ele está emaranhado, ou seja, emocionalmente casado com a sua mãe, ou seja, com a sua família de origem, normalmente a esposa também está emaranhada com a sua família. Não necessariamente porque o marido está
emaranhado, ou seja, emocionalmente casado com a mãe, significa que a esposa vai estar emocionalmente casado com o pai. Não é assim que funciona, pode até ser, mas significa também que essa esposa está emocionalmente ainda presa na sua família de origem, né? Ou seja, em algum papel, em alguma responsabilidade que ela tem com esta família. Porque, só para vocês entenderem, uma forma de facilitar o entendimento desse emaranhamento, que a gente fala que emaranhamento é até meio estranho, né? Desse emaranhamento emocional, desse imbróglio, desse enrosco emocional, é que uma parte dentro de você ou faz você se sentir culpada ou culpado por estar ausente da família, ou uma parte dentro de você não consegue se sentir inteiramente feliz e entregue no seu casamento. Como assim, Sampa? Feliz e entregue? Porque parte do teu tempo é destinada a cuidar de coisas da sua família. Seja porque eles vão te chamar o tempo todo para resolver algum problema, para compartilhar alguma coisa, ou porque aconteceu alguma coisa, ou seja, porque você talvez já tenha sim que cuidar, você tem negócio que você participe, ou você ajuda muito. De uma forma ou de outra, você acaba ficando muito enrolada. Então, outro indicador de que você está emaranhada ou emaranhado com a sua família de origem. Pode ser seu pai, sua mãe, ou os dois. Uma necessidade, um desejo grande de satisfazê-los, de fazê-los felizes, de compensá-los, né? E às vezes essa necessidade de fazê-los felizes, de compensá-los, de demonstrar o seu amor, se está demais, é porque você também está emocionalmente conectado ou conectado com seus pais. E aí, sempre que você está muito conectado ou conectado com eles, não sobra espaço em você para se conectar com quem? Com o seu marido ou com a sua esposa. O fato né, você não fica o tempo todo dividido ou dividida. Em alguns momentos você vai estar sim presente com a sua esposa, no caso você marido estiver assistindo, ou você com o seu marido, mas em alguns momentos, num determinado assunto, surge alguma coisa que você viu na TV, você vai se lembrar da sua família e aí você já vai deixar de estar inteira ou inteiro com o seu cônjuge. E é algo interessante que acontece do lado dessa família, né? Agora olhando da perspectiva do pai e da mãe. Normalmente, quando um filho, né, de criança ou de adulto, né, quando ele decide, quando ele busca a autonomia emocional dele, normalmente já mais de adolescente, que começa aquela rebeldia, enfim, e indo na vida adulta, então quando ele busca por essa autonomia emocional, essa independência emocional, porque isso pode acontecer, claro, muitas vezes também acontece, né? Mas na perspectiva do pai e da mãe, da família de origem, isso muitas vezes é recebido como uma traição. Então, se você foi aquele filho ou aquela filha que era confidente do teu pai ou confidente da sua mãe, por exemplo, né? No momento que você decide, toma consciência disso e decide não ser mais o confidente, para o pai ou a mãe, isso pode ser um ato de muita traição. Então, é uma dificuldade. Então, a questão não basta às vezes só tomar consciência, né? É enfrentar as consequências desta tomada de consciência, né? Porque você vai começar a fazer diferente do que você sempre fez em relação a seus pais, né? E vai causar um estranhamento na relação com eles, né? Às vezes até um afastamento num primeiro momento, enfim. Então, lidar com tudo isso é muito complexo mesmo. É por isso que a maioria das pessoas não tem consciência disso. E mesmo quando tem, às vezes, preferem não mexer muito. Por quê? Porque isso causa atrito, né? Só que é um atrito inicial que depois, quando bem orientado, né? Enfim, quando bem dirigido esse atrito, né? Ele, depois desta fase, vai resultar em quê? Aí vai resultar no bem-estar emocional de todos, do pai, da mãe e do filho que está emaranhado. E por consequência do parceiro ou da parceira deste filho adulto. Mas até chegar nesta fase do bem-estar emocional, né? Que vai gerar uma qualidade de vida dos relacionamentos, enfim.
Até chegar neste resultado satisfatório, existem essas etapas a serem percorridas, né? E isso não acontece do dia para a noite. Então, é um processo, né, que leva tempo, que vai exigir uma certa coragem. A gente gosta muito de dizer que terapia é para os corajosos, né? Não é para qualquer pessoa, é para os corajosos no sentido de se confrontar com você mesmo, né? A buscar novas estratégias para você, estratégias emocionais, abrir o seu mindset, muitas vezes causar atritos em algumas relações, sim, né? É se expor mais, enfim. Então é para os corajosos mesmo, né? É abrir mão de algumas coisas em detrimento de outras e sair não querendo falar o clichê, mas enfim, acho que realmente não tem expressão melhor, sair da zona de conforto mesmo, né? E aí, gente, tem uma outra coisa que é assim também, né? É comum, às vezes, os casais se queixarem da seguinte forma pra gente: o meu marido parece um bipolar, ou a minha esposa parece bipolar, porque tem hora que tá super feliz, tá super bem, e tem hora que ninguém pode nem ficar na frente da pessoa, né? Ou a pessoa se transforma, a pessoa muda. Por qual motivo? Lembram que eu falei agora há pouco que, ora, este marido, vou pegar o exemplo do marido, né? Que está emaranhado, que está emocionalmente casado com a mãe. Ora, ele consegue se sentir casado, sim, com a mulher, né? Que escolheu, que trocou alianças. Que é o filho, né? Você está falando do filho que já se casou, mas esse filho adulto está emaranhado com a mãe, né? Isso. Aí esse filho adulto está casado com a esposa. Então, ora ele consegue estar assim, inteiro com a esposa, e ora ele não está inteiro com a esposa, porque ele acha que está devendo alguma coisa para a mãe, ou tinha que estar fazendo alguma coisa lá que não fez. E aí ele fica irritado. A mesma coisa vale para as mulheres. Então, eles muitas vezes não se sentem inteiros. E aí, quando estão com as mães, às vezes se sentem culpados porque também não estão fazendo tal coisa, ou estão a contragosto da esposa na casa da mãe. E aí eles se sentem... Então, por isso que eles oscilam muito. Né? Então, só que a leitura com o tempo, né, do casal, né, um para o outro, é de que ambos estão infelizes. Eles começam, no começo do casamento, eles não conseguem perceber muito isso. Ao longo do tempo, eles vão achando que ambos não estão bem, não estão felizes, estão irritados, os momentos de felicidade passam a ser menores, né? E é assim, caso isso não seja resolvido, quer dizer, esse imbróglio emocional com a família de origem, com o pai, com a mãe, ou com os dois, vai pondo em risco, né? Muito grande a relação entre homem e mulher. Tem algumas dicas populares, né? E muitas são boas, até eficazes, né? Tem umas dicas populares do tipo assim: olha, na hora que você for se casar, presta atenção para ver como é o candidato, como é que ele cuida do pai e da mãe, né? Se ele for um bom filho, ele vai ser um bom marido. Se ela for uma boa filha, ela vai ser uma boa esposa, não é? Enfim, esses ditos populares. O que não deixa de ser verdade, né? Um filho carinhoso, enfim, um filho atencioso. Mas aproveitar esse mesmo ensinamento popular, né? Mas para ver de uma forma mais profunda ainda, e não só na superficialidade, né? Então, se esse filho cuida demais do pai e da mãe, esse filho é dependente demais emocionalmente desse pai e da mãe, esse filho é rebelde demais com esse pai, com a sua mãe, porque toda posição, emocionalmente falando, que este filho tiver com os pais, essa relação que ele tem com os pais, ela vai ser replicada no casamento. Né? Então, a questão é, o dito popular, ele é válido? Sim, ele é válido, mas a gente pode começar a olhar de uma forma mais profunda, não só para o lado interessante, ai, que filho carinhoso, mas no sentido de, nossa, mas será que isso não é um exagero? Nossa, mas esse candidato, eu vou casar com uma pessoa que tá grudado assim no pai, na mãe, enfim, são esses sinais, né, que podem ajudar muito, que já te adiantam uma tendência de como vai ser o seu relacionamento dele ou dela com você.
no Uhum, casamento. uhum. Porque o que a É. gente mais vê, de verdade, sem exceção, sem exceção, o que a gente, nos atendimentos, o que a gente percebe é que o relacionamento com a família de origem é replicado na família atual, para quem já se casou, para quem mora com alguém. Quando a gente Isso faz as. sempre é replicado, consciente ou inconscientemente. Gente, é incrível. Quando nós, nos trabalhos em atendimento, ou nas mentorias, ou nos grupos de treinamento, quando a gente pede para fazerem um genograma, né, então, que é a árvore genealógica, com características emocionais, comportamentais, sabe? Desde os avós até o casamento, e a gente manda isso para os filhos, a gente começa a analisar os padrões de escolha dos maridos ou das esposas, e vocês vão vendo que eles vão se repetindo, né? A esposa escolhe um homem que tem características que para elas eram importantes, conscientes e inconscientes. O marido escolhe uma esposa que para ele tem características importantes, da mãe, conscientes e inconscientes. E assim vai, então vão replicando. O avô se replica na figura do pai, a avó na figura da mãe da esposa, e aí que depois vai se replicar na figura do filho, e assim vai se replicando dentro das escolhas dos cônjuges. É uma coisa assim interessantíssima. E normalmente, se você só perguntar, as pessoas não se dão conta. Mas quando a gente faz a análise, né, do genograma, aí eles conseguem perceber que, nossa, não é que é igual, não é que tem muito disso, não é que tem assim. Aí cai a ficha. Gente, tudo isso que a gente está falando para vocês agora, a gente está falando de autopercepção. Muito para que vocês possam se perceber e também perceber o outro, né? A gente gosta de falar sobre autopercepção. Sobre emoções, né? Que é a autopercepção. A gente gosta de falar sobre espiritualidade, que a gente entende que é de extrema importância. A gente gosta de falar sobre mentalidade, que é mais rápido de praticar, de fazer. Não que necessariamente isso te traga uma transformação profunda na origem, mas te ajuda a sobreviver, te ajuda a fazer dar certo. E a gente gosta de falar sobre comportamento, né? Então esses 4 itens aqui andam conectados, né? Vamos lá: espiritualidade, emoção, mentalidade e comportamento. Então tudo muito pronto. Essas informações que a gente passou para você já começam a te dar recurso para que você possa perceber em você e perceber no outro. A autopercepção te ajuda na emoção e na mentalidade. Quando você perceber essas características em você, você já pode tomar a decisão de mentalmente decidir fazer diferente. Por quê? Enquanto você não tinha esta informação, você ficava num limbo de ignorância, vamos dizer assim, que não te permitia fazer diferente. Agora que você é uma pessoa inteligente, você é esposa, você é marido que está assistindo, você consegue perceber-se caindo nessa armadilha, quer dizer, entrando neste estado. E aí quando você perceber, você vai fazer uma volta na linha do tempo e você vai falar: opa, estava naquele momento em que eu fiz isso, eu estava emocionalmente conectada com minha mãe ou conectado com o meu pai. E aí, qual é o meu comportamento que eu tendo a ter quando eu estou emocionalmente conectada com eles? XYZ, mentalidade. Vou ficar sempre atento. Quando eu tiver este comportamento, eu vou perceber que eu estou assim e vou fazer diferente. O seu cérebro, ele vai te levar para 2 caminhos. Ou é um caminho de conforto, ou é um caminho em que você já está habituado. O que você já está habituado, muitas vezes você pode estar habituado a fazer coisas que não são boas para você, porque você não tem consciência. Mas se você já está habituado, o teu cérebro vai falar: faz. Ou coisas que estão no seu conforto. O que faz você mudar o seu comportamento? São 3 coisas. O que faz você mudar o seu comportamento? Lá atrás, espiritualidade, emoções, mentalidade. Então, para facilitar, que tal mudar a sua mentalidade a respeito disso? A partir de agora, você já sabe que, se você quer fazer algo diferente, é importante que você... Gente, isso aqui é super assim, é um jargão, mas é a pura verdade. Que você busque fazer aquilo que te incomoda. Se você se deixar cair no engano de fazer o que é mais confortável para você, você provavelmente vai continuar tendo as mesmas dificuldades.
a mesma crise no casamento, o seu cônjuge não vai ter um espaço para ser diferente, você não vai evoluir, você não vai crescer. Né? Então, percebeu que você fez. O que você fez? Você estava conectada com seu pai e com a sua mãe? Da próxima vez você faz diferente. Você está pedindo muita autorização emocional, de forma direta ou indireta, para o seu marido, para a sua esposa, você já percebeu o que está acontecendo? Trabalhe fortemente em você, né, para não fazer isso. Quando você se perceber com esta vontade, a sua mente vai dizer para você, olha, porque você agora está dizendo para a sua mente, você é muito maior do que a sua mente. Você está dizendo para ela, você está dando uma ordem para ela agora, que quando isso acontecer, nós vamos dar um passo além. Eu vou fazer isto sozinho, sem pedir autorização. Obviamente, com bom senso, né? Vocês estão casados. Então, tudo que vocês forem fazer é importante que alguns assuntos precisam ser compartilhados de fato. Né? Porque envolve diretamente, às vezes, uma situação financeira e que precisa ser compartilhada. Outras vezes, não. Né? Vamos supor que você queira, sei lá, comprar... Você quer fazer um almoço especial no domingo com uma carne XPTO que você nunca fez. Você pode simplesmente fazer. Você, homem, pode assumir a sua postura como responsável da casa e fazer. Vamos supor que você, esposa, quer fazer uma coisa diferente, precisa pedir. Você, esposa, do seu papel de mulher, também forte, capaz e acolhedora, pode simplesmente decidir fazer. Por quê? Então, assim, exercitem isso, né? Busquem fazer diferente para terem resultados melhores. Não se permitam cair nessas armadilhas. Tá? Você não precisa, a boa notícia é que nem você, nem o seu cônjuge precisam estar ou continuar conectados, emaranhados emocionalmente com a sua mãe ou com o seu pai ou com a tua família. E é interessante, né, Fábio? Quando você fala em armadilhas, é muito interessante, porque às vezes acontece do casal tomar, né, na relação, um deles toma consciência de que está muito emaranhado emocionalmente com o pai e com a mãe, ou com a mãe, e por alguma razão decide não mexer. Não, mas eu tô bem assim, né? Porque é aquilo que a gente falou, né? Vai causar atrito, né? Não, eu tô bem, meu casamento até que tá indo bem, né? E aí a gente coloca uma questão, né, para essa situação, né? Quando a gente pode melhorar, né? Por mais que às vezes o seu relacionamento, neste momento, ele pode estar em águas mansas. Mas mais cedo ou mais tarde, as águas turbulentas chegam. E aí não saber lidar com as águas turbulentas no casamento é a regra para quem não tem um autoconhecimento trabalhado, né? Para quem não está emocionalmente amadurecido. E para estar emocionalmente amadurecido, é mais ou menos uma analogia assim. Quando a gente fala em, puxa, vai atrás disso, né? Vai mexer com essas questões emocionais, sim. Vai melhorar, enfim, vai crescer emocionalmente. Por quê? Porque para crescer o seu casamento também, né? Para melhorar a sua relação, para ser uma relação mais madura. E é como, a analogia é assim, a gente oferece, né? A gente que eu digo, não sou eu e o Fábio, a gente que eu digo assim, é o autoconhecimento, né? O autoconhecimento é como você entrar num restaurante, né? E você pega aquele menu, você pega o cardápio e tem muitas comidas boas, sabe? Daquelas que você adora, né? Comidas até que talvez você tenha até saudade de comer, fala, uau, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas quando você se conforma, fala, não quero, não vou mexer com isso não. O cardápio é tão rico e você tem a liberdade, você tem a opção de escolher o que você quiser ali naquele momento, que está à sua disposição. Mas aí, por hábito ou por medo de mudança, né? Enfim, para evitar crescer mesmo emocionalmente, você vai lá naquele cardápio incrível e você escolhe uma bolachinha de água e sal. Agora percebam o quanto a gente escolhe a bolachinha de água e sal, não é por uma refeição. Às vezes é pela vida inteira, com um cardápio incrível na mão. E então, detalhe, né, amor, quando se você, por um acaso, escolheu decidir
bolacha de água e sal, gostaria de te dizer que muito provavelmente sua mãe ou seu pai, um dos dois ou ambos, também tinham essa mesma mentalidade e você tem esse mesmo padrão. Tá? Isso pode ser mudado a partir de agora, uma vez que você tem consciência. Talvez até essa live você ficasse no limbo da ignorância. Agora não, agora você saiu. Então você pode tomar uma decisão de não repetir mais isso. Né, amor? Até porque é o que a gente acredita, né? A gente acredita neste cardápio incrível de experimentar novas emoções, de ter autonomia emocional, primeiro para você mesmo, depois para suas relações também melhorarem, né? A gente acredita nisso, seja pelo nosso... Nós, enquanto indivíduos, na nossa individualidade, eu, Sandra, Fábio, nós, enquanto casais, né? Temos um casamento aí de quase 25 anos, né? Temos 2 filhos, enfim. Uou! E nós, enquanto profissionais também, né? Então, esse cardápio, ele vem de encontro sobre todos esses aspectos, né? E ele é acessível para todos nós. Para todos nós, né? Amor, me permite dar um exemplo aí, fazendo uma analogia com a bolachinha de água e sal. Então, se você... gente, isso é super importante, pegue essa informação, porque talvez isso não faça muito sentido para você, então meu convite é para que você deixe isso permeando em você até que a sua alma possa digerir isso melhor e avaliar com mais bom senso se faz sentido. É assim, normalmente o adulto que está emocionalmente emaranhado, conectado ou com a mãe ou com o pai, tem uma imagem mental gravada no inconsciente de que o casamento ele não é um movimento de felicidade porque os pais não eram felizes como esta criança que olhava para os pais gostaria que fosse. Para esta criança, para este olhar desta criança. Talvez os pais até fossem felizes do jeito deles, mas esta criança, quando olhava, não. Então... A criança entendeu que não, né? A criança entendeu que não. Então, esta informação esta imagem mental fica gravada no inconsciente de que casamento talvez não seja a melhor um coisa caviar. da vida. Casamento talvez seja uma bolacha de água e sal. E aí, esta criança cresce, se torna um adulto, uma adulta. Que batata, de alguma forma vai estar emaranhada com o pai, com a mãe ou com o casamento deles. Quando casa, também, sem ter clareza, acham que o casamento não é uma coisa fácil de dar certo. Pelo contrário, dá muita coisa errada no casamento. E aí, o movimento interno, muitas vezes é um movimento de controle, é um movimento de não entrar de cabeça, é um movimento em que o fim do filme não é um fim do filme bacana, bonito. Qual que é a mudança de mentalidade? Você não precisa mais escolher comer bolacha de água e sal. Seu casamento, sim, pode ser um super casamento, pode ser um casamento extraordinário. Sim. Mas para isso é importante que você acredite que é possível isso. Você não precisa mais acreditar. Né? Compre esse desafio, né? Isso. Que busque esse desafio. Que compre, que busque e que não aceite mais para você a mesma história dos seus pais. Isso. Né? E quando eu digo a mesma história dos seus pais, é porque se você tem isso em você, esposa ou marido, o seu cônjuge também tem igual, num contexto distinto. Vocês se encaixam. São duas peças importantes que fazem o casal funcionar. A gente fala, deu match emocional. Deu match emocional. Mas é um match de dependência e codependência emocional. Só para vocês entenderem. Normalmente um homem que está emocionalmente casado com a mãe, casa com uma mulher, né, casa funcionalmente, emocionalmente está casado com a mãe, mas casa funcionalmente com uma mulher que tem características fortes da mãe. E esta mulher que tem características fortes da mãe, na relação do casal, acaba fazendo o papel de mãe. Olha só que interessante. Então, ele está emocionalmente casado com a mãe, mas não consegue conviver lá.
como ele gostaria. Aí ele busca uma mulher para casar. Casa com uma mulher que tem características da mãe. Só que entre eles, ao invés de estabelecer um papel de homem e mulher, marido e esposa, a mulher faz o papel de mãe deste marido que faz o papel de filho. Aí ele fica filho daqui e filho daqui. Só que essa mulher nunca vai conseguir concorrer para esse homem no papel de mãe. Porque para ele a melhor mãe do mundo é a que ele já tem. É a dele. É a dele. Se este casamento é para dar certo, guardem bem. Esta mulher tem que parar de fazer o papel de mãe e agora começar a fazer um papel de mulher e esposa. Isso vai forçar a este homem que ficou no papel de filho da relação, junto com uma mulher que tem um papel de mãe, a crescer. E quando ele cresce, ele começa a ter forças para se libertar do emaranhamento emocional que está com a mãe. Este começa a ter forças, muitas vezes não significa que ele vai conseguir fazer isso sozinho, mas ele pelo menos começa a enxergar diferente a ponto de procurar ajuda. Isso. Né? Às vezes essa ajuda demora para vir, porque às vezes cada um tem seu tempo, mas vai sendo possível esse movimento. Então, olha que interessante como que vai acontecendo essa linha toda. Para finalizar, né, nós temos que estar... isso que você acabou de falar, Fábio, que é assim mesmo que acontece, né? Já foi provado que as pessoas casadas ou dentro de um relacionamento sério, que moram juntos, elas são mais amadurecidas emocionalmente, exatamente porque tem que lidar com essa questão, né? De conviver com o outro, de compartilhar, de ceder, de saber lidar, ter que saber lidar melhor com as brigas, com as diferenças, né? Casamento é tudo isso, e mais um pouco, né? Então as pessoas casadas, elas são mais emocionalmente amadurecidas, porque necessariamente são forçadas, né, a levar, a rever essa questão emocional, do posicionamento nas relações, né, de comunicação. Essa é uma boa notícia para quem está casado, para quem mora junto, porque provavelmente você é uma pessoa, segundo a estatística, que é mais emocionalmente amadurecida se comparado com os solteirões, hein? Verdade. Tá bem? Bom, gente, então, lembre, você, marido que está aqui assistindo, você é marido. Você não é filho da sua esposa, nem pai da sua esposa. Você é o homem da sua esposa, você é o marido. E lembre-se, se você quer ter um bom casamento com a tua esposa, a mulher que tem que ser a número 1 da tua vida é tua esposa. Não é sua mãe, não é sua avó, não é sua filha, é sua esposa. Se você está casado, você é esposa com teu marido, lembre, você não é filha dele, você não é mãe dele, você é a mulher dele, você é a esposa dele. E o homem, número 1 da tua vida, é o seu marido. Se você não colocá-lo em primeiro lugar, como você espera que ele coloque você em primeiro lugar? Mesma coisa vale para você, marido. Se você não colocar a sua esposa em primeiro lugar, como que ela vai colocar você em primeiro lugar? Um dos efeitos dos casais, né, do relacionamento em que eles já se divorciaram dos seus pais emocionalmente, é porque o casamento é prioridade em relação aos pais. A prioridade passa a ser o casamento, passa a ser seu parceiro, sua esposa, seu marido, e não mais os seus pais. Os seus pais vêm num segundo plano, mas o primeiro plano é o teu parceiro. Assim como se os seus filhos forem prioridades, alguém vai sobrar, ou vai ser sua esposa, ou vai ser o seu marido. E aí? Então pense nisso, mudança de mentalidade, mudança da percepção das emoções, mudança de comportamento e, se você acredita assim como eu e como a Sandra, em Deus, conexão maior com Ele. Gente, boa noite. Obrigada para quem ficou aí até o final. Boa noite para vocês. Obrigado, boa noite.